Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Quero dar boas-vindas a vocês nesse primeiro episódio de 2019. Em 2018 falamos sobre vários assuntos, falamos sobre gratidão, sobre perdão, sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre a gente dar o melhor de si, né? Falamos com profissionais que nos deram vários toques legais, várias dicas, recomendaram muitos livros. Então eu convido a todos a conferirem essa entrevista e também as outras 66 já postadas, já disponibilizadas com muito carinho para vocês. Na entrevista de hoje eu converso com a Thaís Souza, que é psicoterapeuta holística. Ela ajuda pessoas com medos, fobias, ansiedade. E a Thaís é uma pessoa muito especial, muito querida. Ela contou pra gente um pouquinho sobre a gente ter uma atitude mental positiva, falou sobre a autorresponsabilidade, falou sobre a gente saber o nosso limite quando a gente está ajudando outras pessoas, falou sobre vitimização, sobre egoísmo, compartilhou uma frase que diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, então que a gente sempre colhe aquilo, né, que a gente planta através de ações, pensamentos. E espero muito que vocês gostem e deixo aqui o convite para que vocês conheçam o site do Conscientemente, caso vocês estejam ouvindo essa entrevista de outras plataformas. O site é o conscientementepodcast.com.br e no Instagram também eu tô lá como Conscientemente Podcast. Um grande beijo a todos e um 2019 cheio de realizações para todos vocês. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar aqui com a Thaís Souza, que é psicoterapeuta holística e especialista em ajudar pessoas com fobias, medos, ansiedade e depressão. Thaís, estou muito feliz de te receber aqui hoje, seja muito bem-vinda e gostaria que tu nos contasse um pouquinho sobre o teu trabalho e sobre como tens ajudado tantas pessoas aí nas suas trajetórias. Bruna, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui. O Conscientemente sempre traz muito conteúdo relevante. Eu estou sempre ouvindo os podcasts, então é um prazer participar desse bate-papo aqui contigo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vamos lá, então. Bom, na verdade, eu vou resumir aí a minha trajetória. Hoje eu sou psicoterapeuta holística, então eu fico em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas eu não era desta área, a minha formação inicial é em comunicação social, em relações públicas. Olha, bacana. Isso, depois disso eu ainda fui morar nos Estados Unidos, eu fiz uma pós-graduação em Hospitality Management e fui trainee nos parques da Disney. Legal. E aí eu voltei ainda para o Brasil e fiz mais um MBA em Administração e Marketing. E aí eu trabalhava nessa área de marketing, depois eu migrei para o marketing digital, trabalhando em empresas de marketing, de agências, né, de marketing digital em Porto Alegre, e eu era da área comercial. E o que acontecia? Ao longo dos últimos 10 anos, eu vim fazendo vários cursos da área holística, que é a área das terapias integrativas hoje, para mim, fazia como hobby. Então, eu fiz a formação de Reiki em todos os níveis, que o Reiki tem vários níveis, né? Nível 1, 2, 3, mestrado, Karuna aqui, fiz todos os Reikis. E após isso, eu fiz mais ainda a formação em terapia floral, mas eu fazia isso tudo para mim. E aí chegou um belo dia onde eu trabalhava então nessa agência de marketing digital, trabalhava na área comercial dessa agência, e toda a virada de mês, onde a gente tinha que ir atrás das metas, e aí virava o mês, zerava tudo, e aquilo ali começou a me estressar. Eu via que era algo que não tinha a ver comigo, porque o que eu gostava mesmo era de ir nas reuniões de negociação e era conversar lá com os donos da empresa, aí eles conversavam sobre a vida deles, e era aquilo ali que eu gostava, não gostava da área da negociação em si. Sim. Então, nessa época, eu tomei uma decisão e fui fazer a minha 4ª formação, onde eu fiz a formação em psicoterapia holística, que é mais um curso de formação de 2 anos. E quando eu finalizei o curso, eu pedi demissão da onde eu trabalhava, e aí eu disse, bom, agora eu vou começar a atender.
Que Aí, legal. Que virada, né? virada. E aí, claro, a família no início achou, como assim, né? Tu vai colocar os teus diplomas no lixo? Como que Trocar tu o vai certo, começar do zero? trocar o Exatamente. certo pelo duvidoso. Isso mesmo, mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu atendo desde 2014, né? Eu vou para o quinto ano já como psicoterapeuta holística. Eu comecei atendendo presencialmente em Porto Alegre, então, e no início desse ano de 2018 eu passei a atender somente online, porque começou a surgir uma demanda de pessoas de fora do país, né, de fora do Brasil, que gostariam de fazer terapia em português, na sua língua nativa, Uhum. pessoas que, de outros lugares do Brasil, enfim, que às vezes não, nas suas cidades não tem muito próximo ou tem dificuldade de se locomover até um local. Enfim, e aí eu, nesse meio tempo, eu me especializei em mais outros cursos. Eu fiz a formação em hipnoterapia cognitiva, que é a hipnose para terapia, né? A hipnose terapêutica, a formação em psicoterapia reencarnacionista, que é uma das ferramentas utilizadas é a regressão de vidas passadas ou das memórias do inconsciente. Enfim, fui fazendo várias formações aí ao longo desse tempo e hoje eu realmente atuo aí ajudando pessoas que têm esses problemas emocionais que todos temos, mas Sim. existem momentos da vida onde a gente às vezes precisa de uma ajuda, né, de alguém mais especializado que vai te dar ferramentas para que tu possa então tocar a tua vida de uma forma mais leve, saber o que fazer, como fazer e não sair da casinha, como eu brinco, né? Ou se sair da casinha, saber voltar para a casinha, né? Isso. Que bacana, Thaís. E, nossa, muito legal saber um pouquinho como as coisas andaram aí na tua vida e como essa virada, né, foi importante para ti e com certeza para todas as pessoas que tu vem ajudando. Então, te parabenizo. Tenho certeza que essas mudanças, às vezes, elas não são fáceis, mas com certeza é uma transformação que gera um resultado maravilhoso, tanto para ti quanto, né, com as pessoas que tu trabalha. Com certeza. Certamente, assim, hoje eu olho para trás e eu vejo que todo esse processo dessa jornada, que foi um longo processo, ele teve um porquê, ou seja, desde lá da primeira formação em comunicação social, o tempo que eu trabalhei nos parques da Disney, depois mais a formação em MBA, a gente começa a ver que todo esse conhecimento hoje ele é agregado, sim, no meu trabalho atual, né? Porque Sem tu dúvida. precisa saber lidar com os tipos de pessoa, né? Precisa saber lidar com as diferentes, as variáveis em cada personalidade mesmo. Então, tudo isso serviu sim para esse atual momento. Sem dúvida, é um quebra-cabeça que a gente vai montando, mas que todas as peças elas são muito importantes. Isso aí. E Thaís, eu gostaria de saber então, para quem se interessa, né, por autoconhecimento e de acordo com todo o teu trabalho, toda a tua história de vida também, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem quer começar nessa jornada? Bruna, eu acho que o primeiro passo é sair do processo de vitimização, né? Eu acho que é assumir a responsabilidade pela sua vida. Porque enquanto a gente ainda está nesse processo de achar que as coisas acontecem com a gente, porque nós somos a pessoa mais azarada do mundo, ou por que tal coisa acontece, enfim, e a gente terceiriza então essa responsabilidade para os outros ou para agentes externos, a partir daí a gente nunca vai conseguir entrar nesse processo do autoconhecimento. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é sair desse processo de vitimização, assumir a responsabilidade pela sua vida e saber que tudo que está acontecendo é porque fomos nós mesmos que nos conectamos, nos sintonizamos, criamos esses eventos, independente se eles são positivos ou negativos na nossa vida, eles foram sim criados por nós, né? Tudo é regido por uma lei maior aí, uma lei de ação e reação, que eu realmente acredito nisso, e nada acontece por acaso. Sem dúvida. É aquelas sementes que foram plantadas e quando vem a colheita a gente precisa entender, né, que aquilo foi plantado pela gente, mas encarar de uma maneira positiva e tentar, né, com resiliência, com força e com a ajuda do autoconhecimento, lidar com aquilo que a gente tem na mão e ser responsável pela nossa vida.
Exatamente, né? E atrás da evolução, eu acho que todos nós estamos num processo para evoluir. Esse é o caminho, esse é o objetivo maior, esse é o propósito. Então, quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, a gente começa a entender que depende apenas de nós, não depende de outra pessoa. Somos nós que podemos mudar qualquer coisa que não está bem hoje na nossa vida. Perfeito. E isso torna tudo mais fácil, né? Exato, exatamente. Thaís, e na tua opinião, qual seria, então, o maior erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de alcançarem mais realização e se desenvolverem cada vez mais? Eu acho que o maior erro nesse processo é o egoísmo, né? No sentido da gente se preocupar somente com o nosso ego. E aí, muitas vezes, nós não somos capazes de enxergar nada além desse nosso ego aí, né? De olhar para o lado e de ver que, ok, a gente tem um problema, óbvio que todos os nossos problemas são nossos e só por isso eles já são maiores do que os dos outros, digamos assim, mas é importante quando mesmo no meio de algo muito difícil para a gente, que a gente possa olhar para o lado e dar uma avaliada que o nosso problema não é o maior, né? Uhum. E também tem a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? E eu vou contar aqui uma historinha rápida, né, de algo que aconteceu comigo, e aí eu tô falando nesse sentido do egoísmo aí, né? Há menos de um mês atrás, bateram no meu carro, bateram na traseira do meu carro, e foi um menino ali de uns 20 e poucos anos, e em primeiro lugar, eu tava com a minha mãe no lado do passageiro, né? Ela já é uma pessoa de mais idade, enfim, ela tem 70 anos, ele em nenhum momento desceu do carro e pediu desculpas, ou seja, ele bateu atrás, ele estava errado, e ele não pediu desculpas, não perguntou se alguém estava bem, não perguntou nada, não quis ficar no local para aguardar, né, as autoridades para a gente fazer o boletim de ocorrência, nada. Nossa. Enfim, eu tive que fazer tudo sozinha. E no outro dia, quando eu entrei em contato com ele, né, já que foi ele que bateu atrás do meu carro, e eu pedi para ver como é que ele iria fazer, porque eu iria mandar fazer orçamento, ele disse para mim que ele não iria pagar nada, que cada um ficasse com o seu prejuízo. Afinal de contas, o carro dele ainda ficou com um buraco na frente ali do carro dele, onde ele bateu. Ou seja, Sim. Ele bateu e como se a culpa fosse ainda minha, né? E, enfim, só resumindo essa história, né? Óbvio, eu que fui atrás, eu tô fazendo tudo isso, eu vou sim para a justiça para reaver um prejuízo que não é meu, que eu acho que não é correto ficar nesse prejuízo, mas o que eu quero dizer assim, ó, isso foi num dia, foi num sábado, e no dia seguinte, olha a coincidência da vida, né? No dia seguinte, o meu marido foi sair para ir no supermercado, e quando ele pegou o carro dele na garagem do prédio onde nós moramos, tinha um bilhete no vidro do carro, onde dizia assim, tudo bom, eu sou o morador do 5º andar, meu nome é tal, meu celular é tal, numa manobra eu sem querer encostei no teu carro e dei uma arranhada aí no teu para-choque. E aí ele disse que desceu do carro, olhou, era algo imperceptível, não tinha nem como ver. E aí, claro, ele chegou em casa, mandou um WhatsApp para esse morador que nós nem conhecemos, agradecendo a atitude dele, mas dizendo que não vai mandar arrumar, porque era algo tão imperceptível. Mas o que eu quero dizer, assim, ó, a diferença, essas duas histórias aconteceram com menos de 24 horas, uma da outra, né? E o que eu quero dizer é justamente isso, assim, a diferença de caráter de uma pessoa da que bateu no meu carro, que né, não ficou no local, que não pediu desculpas, que não arcou com as consequências, e dessa outra que nós nem ficaríamos sabendo e que se ofereceu para reaver aquele prejuízo, enfim. Então, é essa a diferença, né? É olhar para o que a gente gostaria que fizesse conosco, né? Certo. Então, assumir a nossa falha, o nosso erro quando a gente realmente estiver nesse processo, assumir e fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós, né? Eu acho que então, voltando aí ao erro, essa questão do egoísmo é o que nos impede, ou que pelo menos nos dificulta no processo aí de ir adiante, de ir no autoconhecimento, de evoluir, porque quando a gente fica voltado somente para o nosso umbigo, para as nossas questões, para o nosso ego mesmo, a gente não está num processo de conexão com o outro, que faz parte, né, do todo, nós fazemos parte de um todo, então a gente não vai para frente se a gente não olhar para o lado também.
Perfeito, perfeito. Então foi legal tu ter compartilhado essa história. Realmente foi uma conduta, né, muito diferente de cada um, né, dos envolvidos ali. E com certeza olhar para o próximo, fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizessem conosco é algo essencial, né, para que a gente possa avançar e ser cada vez mais feliz e viver mais num ambiente de harmonia, né? Com certeza, é isso mesmo. E, Thaís, então, já que a gente falou de um erro, né, ou um hábito negativo, qual seria, então, um hábito que pode contribuir para quem quer alcançar mais realização? Com certeza, um hábito, Bruna, que contribui bastante é a gente ter uma atitude mental mais positiva diante dos desafios da vida. Ao invés de perguntar por que que tal coisa aconteceu comigo, é perguntar para quê. Né? Para que isso chegou na minha vida agora? Voltando aí ao exemplo, essa da batida do carro, que aconteceu num dia comigo e no outro dia essa situação aí com o meu marido, eu já no dia seguinte eu fiquei pensando para quê? Para que essa situação chegou para mim, essas duas situações no caso? Justamente para eu fazer uma análise disso que eu falei, né? De não agir como esse menino, no caso, que bateu no meu carro, e sim agir como o outro que se ofereceu ali mesmo sem ninguém estar vendo, ninguém estava vendo, ele não precisava, ele podia simplesmente ter seguido a vida dele. Então, esse para quê é da gente fazer as coisas de forma correta, de entender o que aquela situação quer nos mostrar hoje e ter essa atitude mais positiva, né? Ao invés de ficar se lamentando, poxa vida, que coisa, bater no meu carro. Não, é entender o para quê. Para que essa situação chegou para mim? O que eu preciso aprender com ela? Qual é a visão que eu preciso ter diante de um desafio da vida? E isso, com certeza, muda qualquer fato que aconteça conosco quando a gente tem essa atitude mental mais positiva diante de todos os desafios que nós vivenciamos, porque todos nós vivenciamos, e isso muda completamente a forma como a gente encara as coisas e o nosso dia a dia também. Uma outra coisa que eu queria acrescentar, que daí seriam 2 hábitos, né? É o hábito da meditação, né, Bruna? Sim. Uhum. A meditação, ela nos ajuda a desenvolver habilidades valiosas aí a longo prazo, ela nos traz clareza das situações, foco, propósito, ela também diminui doenças associadas ao estresse e à ansiedade. E é muito interessante mesmo quando a gente passa a adquirir o hábito da meditação na nossa vida, né? E algumas pessoas, assim, acham que meditar é algo, assim, como se fosse um monge tibetano, né, lá no isolado. E não é assim, né? Se nós pegarmos e começarmos a colocar isso como hábito na nossa vida e meditar por 5 minutos ao dia, isso faz uma diferença ao longo prazo, ou em 3 meses a gente já começa a notar essa diferença. E meditar não precisa ser algo assim muito distante da gente, né? É trazer a atenção plena àquilo que a gente está fazendo. Isso é uma coisa muito importante, é um hábito que eu realmente recomendo muito, eu pratico diariamente, e os benefícios e a diferença que traz é realmente muito perceptível. Com certeza, eu também pratico e acho que independente, né, de qual técnica, qual forma a pessoa pode fazer isso, o importante é estar cada vez mais presente, né? Como tu falou, aumentar esse tempo de presença, de estar consciente, e para mim foi a meditação que funcionou para isso, mas tem pessoas que se adaptam com outras coisas, com meditações ativas ou com outros tipos de técnicas, mas eu achei muito legal tu falar, porque é um hábito que com certeza vem para agregar demais e trazer realmente muita clareza e despertando cada vez mais a nossa essência, né? Exatamente, é isso mesmo, essa reconexão com, seja lá o nome que for dado, né, com o universo, com Deus, com todo, mas essa reconexão, essa espiritualidade independente de religião, né, uma reconexão conosco mesmo, né, é trazer o foco para a nossa essência divina. Isso mesmo, muito bom. E então, Thaís, eu gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida. Ah, Bruna, isso é muito legal. Sabe que há alguns anos atrás, não lembro quando, mas há alguns anos atrás, isso já vai mais de, acho que uns 10 anos atrás, na época, eu não era ainda psicoterapeuta, né? E eu estava passando, a minha família passava por um momento bem complicado na vida, enfim.
E eu faço já há 20 anos um trabalho voluntário aqui em Porto Alegre, né? Onde eu faço trabalho voluntário 2 vezes na semana. E eu tava lá nesse local e uma pessoa que me conhecia de lá, um amigo, né, de lá, ele percebeu que eu vinha num momento, assim, eu me sentia na época muito cansada, apesar de eu não ser ainda terapeuta, eu era a pessoa que toda a família que passava por aquele problema vinha contar suas lamentações, suas mágoas, enfim, e eu na época me sentia cansada, queria fazer de tudo para ajudar todo mundo, e eu estava me afundando, na verdade. E essa pessoa, sem saber de nada do que estava acontecendo na minha vida na época, ela percebeu lá nesse trabalho voluntário que eu estava meio cansada, enfim, e ela chegou e disse assim para mim: eu não sei o que está acontecendo na tua vida agora, mas se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria o seguinte: quando alguém pede ajuda para nós, a gente pode estender a nossa mão, mas a gente não estende o braço, porque se a gente estender o braço, a outra pessoa vai nos puxar para o buraco junto com ela. Nossa, aquilo ali, quando ele falou, assim, caiu, assim, o chapéu serviu total, né? Sim. E eu lembro que a partir desse conselho, assim, onde parece que ele realmente sentiu a energia que eu tava, né? Mesmo sem saber o que eu tava vivenciando. E a partir dali eu realmente mudei a minha atitude perante ao fato que eu tava passando na família, enfim. Onde eu pude realmente seguir adiante, porque senão eu realmente estaria dentro do buraco junto com todo mundo, né? Eu acho que aí fica a dica, né? Que a gente precisa saber qual que é o nosso limite e também qual que é o limite do outro. Porque se a gente não souber as imposições de limites, nós afundamos junto, sim, com a outra pessoa. Isso mesmo. É interessante, né? Porque sempre a questão da medida, né? Na vida a gente tem que ter uma medida certa para as coisas. Então, saber essa distância que seja saudável, mas ao mesmo tempo estar próximo, realmente dar a mão. Às vezes o próprio suporte, dar amor, dar carinho, a gente já está ajudando, né? Quem está nos pedindo. Mas às vezes aquele envolvimento excessivo realmente pode ser desgastante, né? Exatamente, Esse foi um conselho que faz anos e ficou para sempre. Muito legal. Thaís, eu gostaria que tu compartilhasse conosco se existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia a dia. Existe, sim. Eu costumo levar para mim um pensamento, enfim, uma mensagem de uma autora espiritual chamada Joana de Ângeles, né? Para quem conhece a Joana, enfim, ela é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, que atualmente é um dos maiores médiuns que nós temos ainda encarnados no Brasil. Sim. E a Joana, ela fala uma frase que eu levo sempre para mim, que ela diz o seguinte: nós somos herdeiros de nós mesmos. E eu acho que essa frase, ela realmente, ela fica sempre na minha mente, assim, no sentido de que nós não somos herdeiros de atitudes, de coisas, de pessoas, enfim, nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, Perfeito. Tudo aquilo que a gente faz ou que a gente fizer para nós, para o outro, para o meio ambiente, é isso que a gente vai herdar, né? Então, no momento que eu coloco isso como realmente uma diretriz, assim, eu começo a prestar mais atenção na minha evolução, no meu processo de autoconhecimento, porque eu sei que eu não dependo de mais ninguém além de mim, né? Eu vou dar esse passo além no momento em que eu fizer por merecer, no momento em que eu me melhorar, que eu começar a me entender cada vez mais, né? Eu não preciso depender de quando eu fizer tal coisa, quando alguém me der tal coisa, quando eu tiver tal coisa, não, né? Eu começo a ver que eu realmente, tudo que eu sou hoje simplesmente a consequência do meu ontem, né? E assim vai ser amanhã também, né? Então Incrível. Eu realmente acredito nessa frase aí, nós somos herdeiros de nós mesmos. Incrível, adorei a frase, gosto demais também do Divaldo, acompanho o trabalho dele, agradeço por ter compartilhado com a gente essa frase, é uma frase linda e que toca mesmo, né? Ela chama a gente muito para a autorresponsabilidade e achei muito legal, te agradeço mesmo. Legal, isso mesmo. Thaís, então eu gostaria que tu compartilhasse com a gente um livro que tenha impactado muito a tua história. Se tu pudesse indicar apenas um livro, qual seria esse livro? Tem um livro que ele é maravilhoso, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não sei se tu conhece, Bruna, mas já ouvi falar, mas não li ainda.
esse livro é muito bom, né? Ele fala sobre a psicologia positiva e a grande mensagem desse livro que ele traz para nós é que ele diz que a gente não precisa ter sucesso para ser feliz, mas a gente precisa ser feliz para ter sucesso. É o inverso. Bacana. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa ser mais positivo, sim, né? Antes eu tinha citado ali a questão de ter uma atitude mental mais positiva, e é muito interessante que eu estava até lendo um artigo que foi publicado nos Estados Unidos, né, sobre uma pesquisadora que ela testou o impacto das emoções positivas no cérebro num pequeno experimento lá. E durante esse experimento que ela fez, ela dividiu os participantes em 5 grupos e mostrou a cada grupo diferentes clipes de filmes que despertavam sentimentos positivos, sentimentos neutros e sentimentos negativos. Depois dessa experiência, ela pediu aos participantes que eles se imaginassem numa situação em que sentimentos semelhantes ao que eles tinham experimentado surgissem e que eles escrevessem o que eles fariam. E cada um dos participantes recebeu um pedaço de papel com linhas em branco que começavam com a frase "eu gostaria de", e aí eles tinham que complementar, né? Uhum. E os participantes que viram imagens negativas foram o que menos deram respostas. E aqueles que viram as imagens positivas, eles escreveram muitas coisas, muitas respostas e muito mais do que aqueles que tiveram experimentado as emoções neutras, né? Então, assim, esse estudo, ele mostra que quando a gente experimenta emoções positivas, a gente enxerga mais possibilidades na nossa vida, em qualquer área, né? Então, as descobertas do estudo aí dessa pesquisadora são evidências aí que sugerem, então, que essas emoções positivas, elas ampliam o nosso senso de possibilidades e que elas realmente abrem a nossa mente para mais opções, né? Então, esse livro aí, O Jeito Harvard de Ser Feliz, traz justamente isso, né? É primeiro tu vivenciar, experimentar, sentir, para depois tu ter sucesso, e não o contrário, que a gente fica na busca sempre, eu só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz, né? Uhum. E é o contrário, é justamente o contrário. Perfeito, adorei, achei muito legal saber sobre esse estudo, gostei muito, me interessei também pelo livro, né? Uhum. Vou ler ele em outra oportunidade, te agradeço bastante por compartilhar com a gente e gostaria que tu nos contasse, antes de a gente encerrar, qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Bom, Bruno, eu tô nas redes sociais, em todos os canais, eu tô no YouTube, no Instagram, no Facebook, Google, Twitter, como Vida Bem Feliz, Psicoterapia Holística, né? Então é só digitar lá que vai aparecer todos os meus canais. Eu também tenho uma lista VIP do WhatsApp, que são pessoas que eu mando, né, dicas, conteúdos voltados aí à área do autoconhecimento, de saúde, holística, bem-estar. Se alguém quiser fazer parte, será muito bem-vindo. E é só digitar aí bit.ly/zapfeliz. E aí vai cair lá na minha lista que eu adiciono, tá bom? Legal. Bruno, eu queria te parabenizar, o trabalho é excelente, né? O Conscientemente, que nem eu comecei no início falando, ele traz pra gente essa questão da reflexão da nossa vida, né? De assumir mesmo a responsabilidade pelo que a gente faz, né? Os conteúdos são muito, muito, muito relevantes, então te parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho. Que honra! Muito obrigada pelas palavras e gostaria de te agradecer demais por estar aqui, pela tua disponibilidade, compartilhar um pouquinho com a gente sobre a tua história, sobre o teu trabalho, nos dar dicas tão legais. Te agradeço de todo o coração e te desejo muito sucesso na tua caminhada. Obrigada, gratidão, Bruna, para ti também, para todo mundo que está nos ouvindo. Isso mesmo, um grande abraço, fica com Deus. Tchau. Espero que você tenha gostado do episódio e se ele foi importante para você, se fez sentido, seria muito legal saber o que você achou, então convido para que deixe um comentário no site ou na plataforma que você está ouvindo ou ainda no Instagram do Conscientemente, o @conscientementepodcast. É sempre um prazer e uma honra saber o que vocês acharam. E claro, se for possível, compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas que vocês achem que podem gostar dessa entrevista. E então, finalizo deixando um beijão enorme a todos vocês. Saibam que eu sempre estou emanando muita luz, muito amor para a caminhada de cada um.
Agradeço muito vocês terem tirado um tempinho para ouvir essa entrevista. Um beijo no coração e fiquem com Deus.